Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos aqui mais uma vez, nossa página Seven Live. Voltando a dizer, o objetivo da página Seven Live é falar a respeito de vários temas do cotidiano relacionados a várias áreas do conhecimento, política, economia, né, trazendo sempre por questões relacionadas, né, relacionadas à ciência humana, história, sociologia, filosofia, psicologia. Vamos trabalhar também assuntos relacionados aí à área motivacional, autoajuda também, por que não? Recentemente lancei um livro que chama O Poder da Vontade, então em alguns momentos eu sempre vou falar a respeito desse livro e me apresentando novamente. Me chamo Bruno Henrique de Souza Mangueira, Bruno Mangueira, sou professor de História, Sociologia, Filosofia, né, também, e atualidades, geografia também, dou aula de geografia, tenho essa habilitação. Tenho especialização em antropologia aqui pela Universidade Sagrado Coração, de Bauru, São Paulo, então tenho essas, vamos dizer assim, formações e também habilidades. Gosto de falar em público, meu objetivo, especificamente, é dar aulas, né, em cursinho e também ensino médio, mas especificamente cursinho, né, mais voltado à área de cursinho e também faculdades. Esse é o meu objetivo principal. E acima desses objetivos, meu objetivo principal, acima desses aí no caso, é dar aulas aonde? É trabalhar com palestras, né? Conferências, né? Trabalhando assim como vários outros aí, vamos dizer assim, pensadores da atualidade, mas sempre relacionando essa questão, por exemplo, de autoajuda, essa questão motivacional, com questões também sociais, sempre fazendo um paralelo entre uma relação e outra, né? Eu não tenho vergonha, por exemplo, entendeu, de ser comparado, por exemplo, com algum autor de autoajuda. Eu não acho que é balela, que é besteira, que é fantasia, né? E também, entendeu, eu não me vejo, por exemplo, aquém daqueles que se voltam a discussões em torno de áreas relacionadas às ciências sociais e humanas, ao qual eu sou formado, e não me vejo traindo, entendeu, essas áreas, me voltando à ação, por exemplo, individual, né, me voltando vamos dizer assim, ao estímulo da capacidade individual de cada um para que possa, de certa forma, desenvolver e ter uma vida cada vez mais saudável, mesmo diante da ineficiência do Estado, como o próprio Samuel Smiles, né, um grande ativista e mesmo sindicalista, né, voltado, por exemplo, ao movimento cartista na Inglaterra, que foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, desse termo aí, autoajuda, né, que de certa forma tem a ver com esse desenvolvimento pessoal, né, individual aí, de cada um. Bom, vou tentar ser um pouco mais objetivo em relação a esse conteúdo, né, que nós iremos trabalhar hoje, entendeu? Então, um conteúdo um pouco mais amplo, né, mas vou procurar ser um pouco mais objetivo. Vamos falar a respeito do rombo da Previdência. Então, o rombo da Previdência, né, é um assunto que está muito em voga agora, né, nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas na própria mídia, entendeu? É uma realidade. Então, o Brasil aí, ele colecionou em 2017 quase 270 bilhões de dívida, quer dizer, do rombo da Previdência. Então, por que ocorre o rombo da Previdência, entendeu? Não é só por conta disso, né? Existe uma má administração da máquina do Estado em relação a isso. Mas por quê? Porque você tem um envelhecimento natural, populacional do Brasil, isso é saudável, uma baixa natalidade, também é saudável. Antes uma família, por exemplo, era comum uma família ter 5, 6, 7 filhos, não muitas décadas atrás. Hoje você vê isso, mas alguns casos isolados. Basicamente as pessoas têm, em média, já foi computado no Brasil, mais ou menos 2 filhos por casal. Então, a média geral agora no Brasil é essa. Isso é bom, entendeu, né? É interessante que você tenha um certo controle de natalidade também, não? E para que se tenha, lógico, uma melhor qualidade de vida para todos, né? As pessoas estão vivendo mais no Brasil também. Então, logicamente, que há um envelhecimento da população. Então, o Estado ele tem um gasto maior frente, né, vamos dizer assim, as pessoas estão envelhecendo mais. Mas será que nosso país não tem condições de manter essas pessoas? Será que nosso país não tem condições de cuidar dos velhos, das crianças? Né? Será que não tem condição financeira para isso? E nós iremos ver um pouco a respeito disso, de maneira, lógico, leiga. Eu não sou economista, mas como disse, realmente sou formado em História, e acima de ser formado em História, sou também cidadão, entendeu? No caso. Então o Brasil, ele colecionou aí 268 bilhões da dívida nossa aqui, do roubo da Previdência, no caso nosso aqui, né? 268 bilhões. Em 2017, são quase 270 bilhões no roubo da Previdência. A maior área da Previdência, entendeu? O maior rombo aconteceu na Previdência Rural. Então está acima, por exemplo, da Previdência relacionada vamos dizer assim, aos servidores públicos e a Previdência privada. O Michel Temer, ele salientou, o nosso presidente salientou no Twitter, que em relação, por exemplo, a esse rombo, se faz cada vez mais necessário uma reforma da Previdência para que se possa, de certa forma, ter um equilíbrio fiscal maior.
Uma das propostas que ele quer manter é uma idade mínima, de 65 para homens e 62 para mulheres, no caso. Né? E ele disse, se aprovado, né, o Brasil ele vai ter um lucro, ele vai economizar em cerca de 6 bilhões por ano, no caso aí. Né? Essas são as discussões em relação a essa questão, no caso aqui, né, da Previdência, né, no caso. Né? Em relação a essa problemática toda. Né? Basicamente, foi dito também, se, por exemplo, não aprovada, no caso aqui, a reforma da Previdência, o Brasil aí de 270 pode ir para quase 280 bilhões aí de dívida em relação a essa questão da Previdência privada, no caso. Mas voltando à questão, será que o Brasil não tem condição, por exemplo, de resolver esse rombo? Vamos para outros números, no caso aqui. Tudo isso aqui foi achado na internet, viu? E não é vergonha nenhuma, entendeu? Se utilizar de dados atuais encontrados na internet. E dados também importantes. Eu, como professor, entendeu? Eu não vejo problema nenhum. Um aluno, por exemplo, entendeu? Colher alguns dados da internet. Mesmo porque, entendeu? Se tiver boas referências, é o que eu sempre cobro, meus alunos, eles sabem disso daí, né? Não vejo problema nenhum. Porque o que vale são as referências ali, os livros, aonde foi montado aquele artigo tal. Não sendo besteira, eu não vejo problema nenhum em se utilizar de dados da internet. Não vejo demérito nenhum em relação a isso daí. Bom, vamos a respeito do rombo da Previdência. E o rombo da corrupção? Segundo, no caso aqui, o responsável aqui, né, procurador da República, o Deltan Dallagnol, responsável pela Lava Jato, o Brasil ele coleciona 200 bilhões, mais ou menos, né, por ano. Esses dados aqui foram de 2015, né, em relação à corrupção. Então você tem o rombo da Previdência, né, cerca de quase 280 bilhões, 270 bilhões, e você tem 200 bilhões por ano, né, em relação, no caso aqui, à corrupção. Então olha o rombo que o Brasil tem em relação à corrupção. Né? Olha o rombo de corrupção que o Brasil tem. Quer dizer, fora o PIB nosso, né, que é o Produto Interno Bruto, o Brasil ele poderia lucrar, ter um lucro muito maior em relação também a se fosse resolvido esse problema aqui da corrupção, que são 200 bilhões de corrupção. Percebo que é uma conta simples que eu estou fazendo, entendeu? Aliás, nem é conta, são dados que estou aí, de certa forma, lançando, né? Falando a respeito disso daí. O Brasil também ele tem uma dívida de 470 bilhões. Essa é uma dívida dos estados. E o presidente, no caso Temer aqui, ele aprovou, né, uma renegociação das dívidas por até 20 anos desses estados. Quais são os estados que mais devem? Não são, outro mito, né? Quais são os estados que mais devem? Não são os estados ali do Nordeste, né, que sempre são considerados estados que estão atrapalhando o progresso do Brasil, né? Norte e Nordeste. O Brasil, infelizmente, tem esse preconceito regional, né? Não, são os estados da região Sudeste. É praticamente a região Sudeste inteira. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Devem mais, no caso. Né? E nós sabemos, entendeu, que essa dívida, infelizmente, é ocasionada também pela má administração mesmo desses governos, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Vemos aqueles escândalos, os governadores presos no Rio de Janeiro. Então olha a problemática em torno disso daí, entendeu, né? Se o Rio de Janeiro ele está do jeito que está, é principalmente por causa da rede de corrupção que se instaurou a partir dos governos anteriores ali no estado do Rio de Janeiro. Né? Infelizmente tem acontecido os problemas que nós sabemos ali no Rio de Janeiro em relação aos servidores públicos que não estão sendo pagos, tal, né? Não estão sendo ressarcidos pelos seus trabalhos efetuados, enfim, a crise que se instaurou no Rio de Janeiro e também outros estados nós sabemos que também está em crise, mas a crise do Rio de Janeiro é responsabilidade da má administração política e dos governadores. Lembre-se que o Brasil aí tem um rombo aí de 200 bilhões relacionados à rede de corrupção. E pode-se aumentar para mais esses valores aí, no caso. Né? Mas voltando ao assunto, entendeu? É interessante perceber que o Brasil, entendeu, ele tem rombo para todo quanto é lado, né? Parece uma cratera da Lua, né? Como é que você vai tapar esses buracos? Aparentemente o Brasil, entendeu, né? Ele sofre uma crise econômica. Mas, a meu ver, entendeu? Eu não sou o único que pensa isso também, né? O Brasil, antes de tudo, ele sofre uma crise política. Em 1929, nos Estados Unidos, ele passou por a maior crise econômica da história dele. E provou o seguinte, que o capitalismo ele não consegue se manter pela mão invisível do capital. Quer dizer, o processo nosso econômico ele não se mantém pela lei da oferta e da procura só. Então, quer dizer, não é porque você está produzindo mais que você vai, de certa forma, aumentar o consumo.
e a produção, consumo, produção, isso vai girar sempre a economia. Não, em alguns momentos as pessoas não têm condição para consumo. E em virtude dessa produção acelerada, ocorre a crise. Foi o que ocorreu em 1929. Quer dizer, há vamos dizer assim, há um acúmulo de produtos, de bens, né, um acúmulo de mercadorias produzidas, no caso aqui, que não tem, vamos dizer assim, uma demanda, uma procura maior. Né, e, consequentemente, a crise. Aí você tem que demitir funcionários, porque você não está vendendo os produtos que estão ali empilhados, né, e, consequentemente, a crise é cíclica, ela vai aumentando. O Keynes, né, esse britânico Keynes, né, ele, no caso aqui, em 1900, na época da crise da Bolsa de Valores, em 1929, ele promoveu uma série de medidas para o presidente atual Roosevelt, né, o Franklin Roosevelt ali dos Estados Unidos, para que ele pudesse, de certa forma, resolver esse problema da crise de 1929, que era uma crise econômica um pouco diferente da nossa crise política, que, aliás, antes de ser econômica, é política aqui no Brasil. E ele disse o seguinte, que a única maneira de você, de certa forma, melhorar esse problema da crise, né, você pode organizar de umas 3 formas, isso daí de uma maneira simples, uma consideração simples em relação às reformas promovidas por Keynes. Quem é economista sabe que foi muito mais do que isso. Ou você aumenta o consumo, ou você desenvolve investimento, por exemplo, de empresários, ou você aumenta os gastos do governo. Nos Estados Unidos, aumentar o consumo não tinha como, por quê? Porque o trabalhador, as pessoas em geral, não tinham condições de consumir. Investimento de empresas, os empresários também, de certa forma, estavam sofrendo com o problema da crise. Também não tinham como eles investir. Sobrava para quem? Para o Estado. E foi isso que o governo fez. Né? O Franklin Roosevelt, ele investiu massivamente em estatais. Então engana-se o cidadão do nosso país que acha que estatal é dispendiosa. É dispendiosa quando é utilizada, entendeu? Para corrupção, para propinas, né? Para manutenção do nosso rombo, entendeu? Da corrupção. Logicamente que aí sim, mas uma estatal, ela é importantíssima no nosso país. Ela não deve ser deixada de lado. Então o Estado ele tem que garantir aquilo que é básico em relação a estrutura, como nós conhecemos, e também estatal. Olha só, nos Estados Unidos aconteceu isso daí, viu? Num país neoliberal ou um país liberal. O que o Franklin Roosevelt desenvolveu também? Além de estimular a economia, a produção de grandes obras públicas, ele também se voltou, no caso aqui, à construção de casas populares. Né? Então ele investiu massivamente, daí nesse momento começou a surgir alguns bairros populares conhecidos ali nos Estados Unidos, né? Aquele estilo de vida norte-americano, aquele jardim, aquelas casas sem muros, aqueles condomínios, né? Aqueles residenciais que aqui no Brasil é pra gente muito rica, ali nos Estados Unidos não. Isso daí, entendeu? De certa forma, foi o quê? Uma ação do governo, um Estado que ele tem um recurso próprio para isso, para dinamizar e aumentar, no caso aqui, a economia. Então o Estado investiu, né? O Estado injetou, não tirou do povo. Não o Estado, por exemplo, fica onerando cada vez mais do povo. Em relação, por exemplo, a essa questão da reforma da Previdência, a reforma, por exemplo, das leis trabalhistas, os altos impostos. Não. O Estado ele tem um imposto, que é a arrecadação tributária dos Estados Unidos é alto também. Só que ele reverte, entendeu? No caso aqui, para uma situação emergencial, que no caso foi essa daqui, entendeu? A gente percebe que mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, ali, com as reformas que ocorreram ali com o presidente, do caso aí, próximo ali da Margaret Thatcher, né? Você teve aquela dama de ferro, teve o Ronald Reagan, né? Teve aquelas reformas neoliberais, né? Mas, entendeu, nós percebemos que outros presidentes da linha, por exemplo, democrática, se voltaram cada vez mais a um controle mais rígido em relação a essa questão, por exemplo, de leasing, né? De, vamos dizer assim, deixar, né, a iniciativa privada fazer o que bem entender, né? Como nós percebemos aí, vamos dizer assim, na fala de muitos políticos atuais, né? O que é um absurdo. Você vê, por exemplo, Barack Obama na crise de 2008, ele teve que tomar algumas medidas emergenciais para conter, entendeu, o problema, entendeu, bancário que se instaurou ali e, inclusive, também manter a economia girando. O Estado ele tem que intervir. Né? E o Estado intervindo não é socialismo, não é totalitarismo. Isso daí ocorre, entendeu, quando o Estado é opressor, quando ele cerceia a liberdade, quando ele não permite que, por exemplo, você seja cristão, quando ele defende, por exemplo, que a única, vamos dizer assim, explicação para os males da sociedade é a propriedade privada, e resolvendo esse problema resolve-se tudo. Quando o Estado, entendeu, ele não permite que você tenha o seu próprio recurso financeiro, tudo pertence ao Estado.
ou quando o Estado ele é opressor, é ditatorial, ele impede que haja, vamos dizer assim, uma transparência em relação à imprensa, né? Greve, um Estado, por exemplo, que impede, por exemplo, manifestação de greve, para quem não sabe, a greve é constitucional, né? Então, quer dizer, um Estado opressor de direita ou esquerda, isso daí existe. Mas um Estado, por exemplo, alheio a quem a realidade, por exemplo, de um país, é loucura, entendeu? Né? É como se você estivesse, por exemplo, né, entregando a sociedade, a Deus dará, entregando a sociedade, por exemplo, assim, aos predadores. Né? E isso não é verdade. Nós devemos ver sempre da boa bondade, da boa vontade, no caso aqui, dos empresários, né? Da classe empresarial, dos latifundiários, porque nós sabemos que, infelizmente, a maioria deles não tem boa vontade, o objetivo deles é lucro. E quanto mais eles puderem, de certa forma, tirar do trabalhador, mais eles puderem onerar da classe trabalhadora, melhor para eles. Ó. O lucro deles vai ser sempre maior e melhor. Haja visto o nosso país ser um país escravocrata, no caso aí, por quase 360 anos, entendeu? Então perceba que a nossa economia ela estava baseada sobre um regime de trabalho escravo. E ela continuou baseada sobre um regime de trabalho que barato. Um regime de trabalho, vamos dizer assim, semi-escravo, regime de trabalho barato. Por isso que as leis trabalhistas são muito importantes para o Brasil e não é dispendioso não, entendeu? Tem que ter lei trabalhista. Os outros países, por exemplo, não têm leis trabalhistas como nós temos, mas o salário, por exemplo, do funcionário é muito maior do que o nosso. E o Brasil? Será que o Brasil tem condição para manter toda a estrutura? Ah, tem. Perceba, entendeu? Que o Brasil, olha só, o faturamento do Brasil em 2016, 1,796 trilhão. Mas você pode dizer assim, mas isso daí é o produto interno bruto. Sim, é o produto interno bruto. Mas o produto nacional bruto, quer dizer, aquilo que é do Brasil mesmo, que não é fruto de multinacional, que vai para fora, 3,75 trilhões do Brasil. O Brasil, o maior importador do Brasil, no caso aqui, é a China. Depois você tem Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia. O ranking de exportação do Brasil são commodities. No caso, para quem não sabe que commodities aqui são produtos relacionados aqui à terra, mercadoria, não são produtos industrializados. Soja, em primeiro lugar, minério de ferro, petróleo, frango, açúcar, você pode colocar suco de laranja também. Então perceba, entendeu, que a crise do Brasil é, antes de tudo, uma crise política. E essa crise política precisa ser mudada, precisa ser transformada. O bom de se ter uma crise, que significa o quê? Que está acontecendo algo terrível que irá mudar. Então o Brasil ele passa por um processo de transformação e mudança. Agora, é interessante que essas mudanças contemplem também o povo como um todo. O Brasil precisa resolver uma questão relacionada à desigualdade social. Ele ocupa, por exemplo, no índice de desenvolvimento humano, que mede, por exemplo, a educação, qualidade de vida do Brasil. E nossa página 7 Live é voltada a essa questão de qualidade de vida, mas não só individual em relação à saúde, mas como um todo, no caso aqui, qualidade de vida em todos os aspectos. O Brasil ocupa a posição de 79º lugar, ele está abaixo do Azerbaijão, que é um país, ali no caso aí, que tem bem menos recursos do Brasil e bem menos rico do Brasil. O Brasil é o país mais rico da América Latina. O Brasil, entendeu, é um país riquíssimo, que tem recursos ainda que são inexplorados, que tem, por exemplo, terras, entendeu, excluindo, inclusive, a área, por exemplo, amazônica, de proteção ambiental, né, que pode ser muito bem explorado e trabalhado. Fora isso daí, o Brasil também pode ter muitos lucros aí com estatais. Você tem a intervenção de Getúlio Vargas no período, por exemplo, que trouxe aqueles problemas relacionados à Revolução de 32 aqui no estado de São Paulo, mas que, de certa forma, transformou a realidade do Brasil, onde ele era totalmente dependente do café e começou a se voltar a uma industrialização cada vez maior. Você tem a CSN, você tem a Volta Redonda, você tem a CSN, Vale do Rio Doce, você tem a Petrobras. Né? Então, Getúlio Vargas investiu maciçamente em indústrias de base, né, que naquela época trouxe muitos dividendos ao Brasil. Então, a solução para o Brasil tem solução para o Brasil. O Brasil ele pode ser um país do futuro, um país real, né, um país ao qual nós podemos ter muito mais orgulho, né, sim, lógico, entendeu? Né? O Brasil, um sonho possível, sim, o Brasil ele pode realmente ser um sonho possível. Né? Ele tem capacidade de ser muito mais do que ele é. Nós podemos ter a capacidade de sermos muito mais do que nós somos. Olha só a economia informal. Mesmo diante de tanta crise política, o povo ainda se vira, você vê a economia informal, né, sempre, né, de certa forma, favorecendo e estimulando, aí, no caso, aí, empreendedores, microempreendedores, pessoas que sobrevivem, aí, vamos dizer assim, praticamente de trocas, né, no caso do Brasil. Então o Brasil é um povo trabalhador, é um povo que realmente veste a camisa, que luta, que tem sonhos, ideais, é um povo alegre e que merece viver num país melhor. Então, não vamos cair nessa desculpa, por exemplo, entendeu? Que é um rombo da Previdência, que é um problema muito grande.
sendo que nós percebemos através desses números que o rombo da corrupção é muito maior e que o faturamento do Brasil é muito grande. O que falta no Brasil é uma boa gestão econômica e administrativa e parar, entendeu, de ficar financiando um Congresso que realmente não faz nada. A solução está na ditadura, a solução está na repressão em massa, a solução está em morte, a solução está no controle rígido da lei? Não só isso, né? A meu ver, a solução está numa valorização do ser humano como um todo, de uma lei, de uma solução para o Congresso, sim, mas de uma valorização do ser humano. De que adianta o Brasil entrar, por exemplo, vamos dizer assim, uma realidade totalmente ditatorial, mas onde o povo vai sofrer mais ainda. Onde vamos ser impedidos, por exemplo, de nos mobilizarmos para termos os nossos direitos resguardados enquanto trabalhadores, né? Enquanto pessoas que trabalham, por exemplo, no campo, né? Enquanto pessoas que, por exemplo, entendeu, necessitam de uma ação do Estado. O Estado ele vai ser ineficiente, ele só vai garantir a lei. Agora as questões sociais ele vai deixar de lado. Então devemos perceber e compreender isso daí para que nós não venhamos comprar gato por lebre em relação a essas eleições. Então o objetivo da página Seven Live, o objetivo meu e todos aqueles que realmente querem um Brasil melhor, um país transformado, é nos voltarmos ao quê? A uma realidade melhor para o nosso país. Né? Parar de ficar discutindo, entendeu? Relações relacionadas a transgênero, né? Relacionado a opção sexual, por exemplo, de cada um, que são assuntos relacionados a algumas áreas do conhecimento. Sim, podemos falar a respeito disso, iremos falar, mas nos voltarmos àquilo que realmente importa no nosso país e aquilo que realmente deve ser feito, deve ser realizado e não pode ser deixado de lado. Então, vamos prestar atenção em que nós iremos votar. Vamos votar em alguém que realmente queira um Brasil melhor para todos, para índio, para a comunidade quilombola, né? Para os trabalhadores de maneira geral, para a população de maneira geral, não só em relação à prisão, não só em relação à punição, não só em relação a armas, né? À defesa pessoal, não. Mas um Estado que realmente contemple tudo aquilo que ele deve contemplar, porque, afinal, nós fazemos parte desse Estado e nós pagamos muito caro para que esse Estado funcione. Pessoal, muito obrigado a todos aí, eu agradeço a participação de vocês, estamos juntos. Beijo, vamos que vamos ao próximo vídeo depois aí. Tchau, tchau, muito obrigado, até a próxima.